Olá, comunidade. É com muita alegria que eu estendo as boas-vindas a todos vocês que escolheram estar aqui no Teatro UOL. E eu também estendo as boas-vindas a todos vocês que nos assistem online. É muito interessante, a gente sente, mesmo sendo poucos aqui, que essa comunidade ela é muito maior do que só essas pessoas que estão aqui. E a gente tem se conectado durante a semana através dos pequenos grupos, através das lives de oração, e muitas histórias transformadoras têm sido compartilhadas, de muita gente que tem sido reconciliada com Deus através do estudo mais profundo da palavra, do abraço generoso das pessoas que convivem aqui. E é por isso que eu quero te convidar também a participar de todas as nossas programações online, assistir todas as nossas programações, compartilhar com as pessoas que você ama aquilo que faz bem para você. É assim que a gente cresce, é assim que a gente chega mais perto de outras pessoas que precisam ouvir mais desse amor e dessa graça tão generosa que tem transformado a nossa vida. Eu quero agradecer a todos que têm contribuído, que têm devolvido seus dízimos e ofertas. Graças a vocês, esse ministério tem sido sustentado, as programações estão subindo ao ar todas as semanas e a gente pode chegar mais perto de mais e mais pessoas. É muito fácil contribuir, pix@umlugarcomunidade.com.br. E eu espero que você consiga encontrar pessoas que te ajudem também a se conectar mais com Deus através dessa comunidade, através das programações. Há umas 2 semanas atrás eu estava sentada aqui na frente e no final do sermão do pastor Edson, um sermão lindíssimo, eu estava emocionada. O Felipe tinha cantado aquela música que eu não vou lembrar o nome, mas que o reino vai crescer. E eu olhei para trás e vi uma mulher tão emocionada quanto eu. Os nossos olhos se reconheceram, a gente se abraçou. E ela falou: que bênção essa programação, que bom que eu estou aqui. Eu falei: que bom que você veio, que bom que existe esse lugar. E depois, eu conversando com o pastor Marco Apolônio, eu soube que ela mora na freguesia do Ó, aqui em São Paulo. Era a primeira vez dela na comunidade, ela não consegue vir regularmente, mas ela faz parte. E a gente se conectou porque a gente se reconheceu como família aqui. Eu quero que você tenha muitas conexões assim também, participando das nossas programações. Hoje a gente tem uma mensagem de Páscoa com o pastor convidado, o pastor Ronan Lima, e eu espero que a mensagem transborde em você, que o Espírito de Deus seja derramado sobre a sua vida e que tudo que você leve com você seja compartilhado, que a graça e a bondade de Deus não sirva somente para você, mas que você se sinta motivado a estender essa bondade e essa graça para todos que estiverem ao seu redor. Querido Pai, a gente te agradece pelo teu amor e te pedimos para que o Senhor derrame seu Espírito sobre nós, para que sejamos as suas testemunhas, os seus abraços, o seu pedaço de amor nesse mundo, indo ao encontro de tantas pessoas que precisam sentir a tua graça, a sua graça infinita. Fica com a gente e abençoe essa programação, em nome de Jesus. Amém. Que alegria receber você aqui nesse dia. Que alegria ter você com a gente. Que você seja muito bem-vindo. E que você saia daqui cheio do Espírito. Cheio da presença de Deus na sua vida. Vamos nos levantar e vamos cantar ao Senhor todos juntos. Vamos louvar ao nome do Senhor. Vamos juntos. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele é o Deus que tudo vê, tudo vê. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. E derrama em minha vida água, limpa a sujeira.
sacia essa sede, e o que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo, mas Ele pode fazer tudo diferente. E Ele fez e faz. Diferente. Ele enxerga. Ele enxerga o que vejo, o que escondo do mundo meu. Espalha o barro que ainda abre a janela pra luz me encontrar. E o que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, Ele é água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo. E o que Ele faz? Planta esperança na terra do meu coração. Ele é Cristo, Cristo, o pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo, para todo. E o que Cristo oferece, Ele é. vinho esmagado e servido na cruz para todo mundo cansado, e o que Cristo oferece
Ele é o mesmo. É Ele que no caminho da vida, na caminhada da vida, mostra para mim e para você tudo que na Bíblia, tudo que na palavra consta a respeito dele, da história dele. E é no momento em que nós partimos o pão, em que nós dividimos o que somos, o que temos, que nós reconhecemos a presença dele entre nós. Que os nossos olhos sejam abertos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, Ele ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa. Ele sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos
e reconhecemos quem tu és. Reconhecemos e reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos a beleza dele, a beleza daquele que é digno. Digno porque foi morto, digno porque ressurgiu, e porque em sua morte e em sua ressurreição fomos todos reconciliados definitivamente com Deus. E em sua ressurreição todos nós temos a oportunidade, o privilégio de uma ressurreição diária, mas também de uma ressurreição eterna, para a glória dele. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro que foi morto, que está sentado à destra do Pai e que voltará para resgatar cada um de nós. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. O nome tem poder, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e há de vir. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. O nome dele tem poder. Maravilhado, extasiado. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas eu preciso te dizer que o nome dele tem poder. Tem poder. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir o teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, mistério.
Todo-Poderoso, que era, é. Ouça, Senhor, é tua criação que canta. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eterno nosso Pai e nosso Rei, nosso Criador, nosso Redentor, louvado seja o Teu nome, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor estende a Tua graça e Teu amor a todos nós e a cada um de nós. E agora nesse momento te pedimos mais uma vez a presença do Teu Santo Espírito, tocando o nosso coração e a nossa mente para que possamos ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia para vocês, ou boa tarde, boa noite. Não sei que horas você que está em casa vai assistir. Mas para vocês que estão aqui no teatro, bom dia ainda. Hoje é um sermão especial, fora da nossa série sobre graça, com um convidado especial também. Tenho a alegria de apresentar para vocês o pastor Ronan Lima. O pastor Ronan Lima é carioca, bom carioca, infelizmente vascaíno, mas é uma excelente pessoa. O pastor Ronan Lima é formado em comunicação, em teologia. Ele tem um mestrado em teologia pela Pontífice Universidade Católica, PUC do Rio de Janeiro, e virou livro, O Surgimento das Afropastorais, um estudo sobre as teologias negras e algumas implicações no Brasil. O mestrado dele virou livro. Ele é meu amigo pessoal, a gente desenvolveu uma boa amizade na época da pandemia. Depois foi um amigo muito presente nos momentos difíceis também. É um pastorzão. Ele atua fortemente no movimento negro evangélico, o MNE, e também é um da galera de comunicação da editora Recriar, tá? Então, hoje a mensagem especial com vocês, pastor Ronan Lima. Bom dia. Tudo bem com vocês? O pessoal de meio-dia já falou tudo bem, mas sim, 11 horas ainda é mais difícil, né, gente? Mas é muito bom estar aqui com vocês, poder conhecer mais pessoas desse reino de Deus que a gente faz parte junto e compartilhar daquilo que o Senhor fala diretamente ao nosso coração. Nós estamos vivenciando um tempo que é o período da Páscoa. Algumas pessoas, algumas tradições religiosas guardam a Quaresma e durante esse tempo fazem leituras específicas, relembrando esses momentos que culminam na ressurreição de Cristo. Outras pessoas não fazem. Mas o ponto é, vivemos essas memórias e nessas expectativas do maravilhoso dia da ressurreição. Dentro disso, eu quero ler com vocês os versículos que estão lá em Mateus capítulo 26. Você pode abrir na sua Bíblia. Eu vou ler na minha versão, na minha versão, como se eu tivesse traduzido a Bíblia, ainda não. Mas Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. A gente vai ler junto uma das passagens mais angustiantes da Bíblia. Diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro.
Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela segunda vez e orou: Meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice. Se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Não foi uma mensagem de novidade para eles. Os discípulos já sabiam, à altura do campeonato, que Jesus sofreria, morreria e viveria situações muito difíceis. Mas eles não conseguiam acreditar ainda. Quando a gente vai para o Evangelho de João, por exemplo, entre os capítulos 13 e 17, Jesus começa uma narrativa de explicar diretamente para eles o que de fato significava ele ser o Messias, mas eles não conseguem compreender. Há muita dificuldade. E no meio disso, entre essa tentativa de uma pedagogia e nesse próprio capítulo 26, ele fala mais uma vez, inclusive, da traição, do episódio da traição que aconteceria, da negação de Pedro, que também aconteceria. Ele se vê imprensado pelo tempo. Chegou a hora. E ali ele escolhe ir para um lugar. Ele precisa voltar para casa. Que casa é essa? O secreto. Ele precisa se encontrar com o seu pai, para poder colocar para fora alguns sentimentos que ele estava tendo, a partir dessa nova fase da sua vida. Ele precisava conversar com seu pai. É estranho para a gente ver que uma figura masculina precisava colocar para fora os seus sentimentos. Não é muito comum na nossa sociedade nós homens colocarmos os nossos sentimentos para o nosso próprio pai. Mas ali Jesus nos deixa já um exemplo. Ele escolhe fazer isso num ambiente, o Getsemane. Quando a gente vai para o aramaico, Gat Shemanim, nós entendemos que esse lugar é um lagar de azeite. Um lugar que tem um recipiente para que os melhores frutos das oliveiras daquele jardim pudessem ser amassados e se transformar num óleo purificado, num azeite, a ser consumido pelos países do Mediterrâneo. Jesus vive o momento mais angustiante da sua vida, que foi registrado num espaço isolado, onde a gente não consegue afirmar que era um espaço público, ou ele tinha acesso porque conhecia o dono daquela terra, mas a gente consegue afirmar que ele convidou alguns dos seus para estar com ele e vigiar em horário e oração, fazendo meio que uma guarda para ele conversar com o seu próprio pai. O lugar é esse. E o pai? Como se apresenta? Silêncio. O pai ouve. O pai acolhe aquela dor. O pai deixa o filho desaguar na sua própria angústia. O pai consegue compreender que ele precisa botar para fora todos os seus medos enquanto
um Jesus homem. Porque nós entendemos que Jesus, ele é a encarnação do divino. Mas também sabemos que ele foi um ser humano que viveu aqui na Terra. Um ser humano de carne, que viveria na sua própria carne as piores dores que um ser humano poderia sentir. A pior sentença que o Império Romano poderia aplicar numa pessoa condenada. A sua carne foi plenamente dilacerada. A sua carne foi moída antes mesmo dele ser crucificado. Porque o que dilacerava a sua carne naquele momento era a sua própria angústia, o seu sofrimento mental, o seu desajuste emocional. Estamos falando de alguém que se encarna para viver em sua carne aquilo que vivemos. Quando eu olho para essa história, eu começo a me conectar com a realidade e com a vida de Jesus. E aqui, tal como Cristo, assumo que vivo ansiedades e sofrimentos, que vivemos ansiedades e sofrimentos, e preconceitos e autarquias que nos colocam em situação de desajustes emocionais, sociais e espirituais. São corpos que morrem. E aqui eu não estou falando da taxa de letalidade, de mortalidade que nós vivenciamos e que nós vivemos e somos noticiados pelos nossos celulares, pela televisão. Eu estou falando de corpos mortos hoje, aqui. Existem pessoas que estão com seus corpos mortos aqui mesmo. Pessoas que estão nos assistindo em casa e que estão inteiramente mortas por dentro. Talvez na pressa de você chegar aqui nesse espaço, não perder um minuto da celebração, você possa ter passado por corpos que estão mortos e você não viu. Possa ter passado direto pelo porteiro do seu condomínio. Possa ter ido comprar alguma coisinha ali para comer antes de vir para o culto. E talvez não olhou para os olhos daquela atendente que deixou sua família, seus 4 filhos, como uma mãe solteira, e só queria estar em casa para cuidar deles, enquanto você sai a passeio com a sua família, para celebrar o Deus que você ama e depois comer alguma coisa legal. Corpos mortos pela nossa própria negligência. São esses corpos que se conectam diretamente com a realidade angustiante do Getsemane que Jesus viveu. Talvez você se conecte com essa realidade. Talvez você tenha saído de casa pensando em dores que você não suporta mais. Ao entrar no elevador, ao entrar no transporte público, o medo de ser assediada, de ser assaltada, de ser abusada. O receio que você está sentindo de segunda-feira receber uma notícia de que você não passou naquele processo porque o seu currículo não é suficiente, mas na verdade você não tem o gênero, você não tem a estampa, você não tem o cabelo, você não tem a biologia que eles querem. Pessoas que vivem com um alvo bem aqui na testa, prontos para serem abatidos, tal como um animal na selva. Porque nós vivemos numa selva. Selva de Pedra já foi uma novela. É uma realidade. E as pedras não são os prédios, as pedras, por vezes, somos nós. Mas quando nós começamos a olhar a realidade da fé que nós temos, nós percebemos que esses corpos que morrem precisam ser afetados por aquilo que cremos. Quantos corpos morrem diariamente
para você viver? Quantos corpos vivem diariamente para você viver? De que maneira você se relaciona com essa realidade? De uma maneira distante? Quem são os corpos que vivem na nossa sociedade? Enquanto nós acreditamos numa realidade a partir da vida de Cristo e a partir da vinda de Cristo, nós entendemos que os corpos que vivem depois da dor vivem para a glória de Deus. Nós percebemos nessa passagem que Jesus ora 3 vezes. São 3 momentos de oração com o Pai. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Mas é nesse momento, nessas orações, que ele entende que o Pai está o acolhendo. E ao longo das orações, ele entende que o melhor é ele beber esse cálice. E no beber desse cálice, ele nos dá a possibilidade de nos tornarmos corpos que vivem. E é a partir do beber desse cálice, é a partir da passagem pela crucificação, que nós entendemos que é possível a ressurreição. O teólogo alemão Bultmann, ele entende que Jesus só se torna o Messias quando ele ressuscita. Porque naquele momento era muito comum ver pequenos milagres, pequenos encantos. E quem gosta da série The Chosen vê que eles externam isso. Ele só começa a ser perseguido na série, dentro daquela narrativa, quando Lázaro é ressuscitado, porque a ressurreição é algo sobrenatural. Voltando ao texto e à conexão da palavra que acontece, os cumprimentos de profecias que acontecem a partir da vida de Jesus, o corpo que vive milagrosamente anuncia uma esperança que nos alcança todos os dias. Anuncia uma novidade de vida que se resume no respirar novo em cada vida que o encontra. Então, como disse, são 3 momentos de oração que se conectam com 3 episódios de tentação no deserto, que se conectam com a negação de Pedro, que acontece 3 vezes, e 3 dias depois ele ressuscita. A nossa vida, ela é recheada de episódios conectados, e nós escolhemos se eles serão para a glória de Deus ou não. Eu posso estar aqui dilacerado, eu posso estar aqui plenamente destruído, mas eu tenho o poder de escolher se eu vou seguir em frente e se eu vou enfrentar tudo aquilo que está me destruindo ou não. O Senhor me deu a vida, e eu assumir enquanto essa pessoa que sou, enquanto eu assumir isso publicamente, eu escolher confrontar uma selva que quer que eu morra. Homens como eu têm uma expectativa de vida muito menor do que outros homens que são diferentes de mim. Pessoas que se encontram com a realidade vinda diretamente da mensagem de Jesus, elas têm um respirar, mas elas também têm um impulsionar. Porque o que eu vivo não pode ser somente individual, precisa ser coletivo. Jesus não morre somente por mim, Jesus ele morre por nós. Nós conjugamos a comunidade.
nós conjugamos a coletividade. E é interessante a gente perceber que 2 capítulos depois, em Mateus 28, não são os homens dorminhocos que vacilaram e não oraram que levam a mensagem de ressurreição para o mundo, são as mulheres. Corpos mortos desde aquela época. São elas as responsáveis por mudar a realidade do mundo. Porque elas são as mensageiras dessa mensagem. Na redundância dessa frase, afirmamos que o Senhor, através de Jesus, mostra pra gente que todo aquele que nele crê pode ter vida em abundância, independente da morte que vive, independente de ser empurrado para a morte. Então, por mais que haja movimentos, transgressões que nos desmobilizem, o Senhor nos impulsiona. E o Senhor nos impulsiona. E Ele nos coloca para frente de tal maneira que não tem como eu viver diferente, a não ser esperançar. A não ser viver plenamente essa esperança que irradia no meu coração e sai da minha boca, mas também se materializa em ações, em políticas públicas, em novidades de vida, em novas casas, em novos espaços, em abraços, em comida na mesa, em olho no olho, em ouvido aberto, em choro de alegria. Não tem como nós vivermos diferentes quando nós acreditamos plenamente na mensagem de Jesus. Os corpos que vivem são responsáveis pela mudança da sociedade. Como está o seu corpo hoje? Vivendo ou morrendo? Como você lida com a realidade que Jesus nos apresenta? De maneira plenamente engajada ou distante, somente na plateia assistindo com pipoca? É necessário, mais do que necessário, que a gente viva os encontros com o Pai, constantes encontros com o Pai. Ele acolhe a nossa dor, Ele acolhe a nossa existência, mas Ele também nos impulsiona a viver os pequenos sacrifícios que vamos viver na vida. Porque por mais que a gente tenta, por mais que a gente se coloque à disposição de desistir, Ele vai persistir, Ele vai continuar insistindo na nossa vida. Por mais que eu tente dizer acabou, não aguento mais, o Senhor vai lá e não, eu te ressuscito para a minha glória. E eu consigo comemorar essa Páscoa. E eu consigo comemorar essa ressurreição. E nós só conseguimos porque um dia Ele ressuscitou. Porque um dia Ele ressuscitou em mim. E eu acolhi essa palavra e a minha vida foi transformada. É necessário que a gente viva plenamente toda essa realidade. E que a gente não desista de comunicar essa realidade, independente do que é falado nos nossos corredores evangelicais. Nós temos uma missão. Nós vivemos num grande condomínio chamado Reino de Deus. E nesse condomínio não tem porteiro. Nesse condomínio, todo mundo tem acesso à água limpa. Todo mundo pode comer o que tiver nesse banquete. Todo mundo tem uma casa segura. Ninguém vive à margem da sociedade com medo
de que sua casa seja destruída, com medo de ser assaltado ou de levar um tiro bem nesse alvo. Todo mundo tem garantia de um bem-estar. E se ainda falta gente nesse condomínio, nós estamos com as portas fechadas erradamente. Se eu ainda estou aqui, olhando demais para a minha realidade, celebrando tudo aquilo que eu vivo em Jesus e como é legal, mas eu não estou olhando para trás, ainda estamos pecando. Porque aquele que sabe, pode e deve fazer o bem e não faz, está pecando. Não é sobre trazer assistência, é sobre viver. Eu falo todos os dias, eu não quero sobreviver mais. Eu quero viver. Eu nasci para viver. Eu fui criado para viver e para viver para a glória de Deus. E é por isso que hoje, amanhã e todos os dias eu celebrarei a ressurreição de Jesus, porque é por Ele e para Ele que eu vivo. É por causa dele que eu tenho vida. É por causa dele que eu sorrio. É por causa dele que eu tenho família. É por causa dele que eu tenho livramentos todos os dias. E é por causa dele que nós estamos aqui. E é por causa dele que nós nos conectamos com essa realidade tão dilacerante. É por causa dele que nós produzimos um óleo precioso. Se você ainda está produzindo um óleo podre, como uma azeitona azeda, ore a Deus. Peça para que Ele te transforme na melhor azeitona, para que os seus sofrimentos deem as melhores gotas de azeite, para perfumar, para temperar a nossa sociedade. Vamos orar? Jesus, eu te agradeço porque Tu vives. Vives em mim, vive em nós. E eu te agradeço porque o Teu sacrifício não foi em vão. É porque houve toda aquela trajetória de dor. É por conta disso que nós estamos aqui. E nós celebramos porque Jesus vive. Vive em mim, vive em nós e viverá para sempre eternamente. Queremos ser mensageiros dessa palavra. Queremos afirmar todos os dias, através daquilo que falamos, daquilo que somos e fazemos, que Tu és a esperança para as nações. Seja com a gente, nos capacite, nos impulsione, nos mobilize, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Mas lentamente o tempo passa por aqui, e Ele plantou em minha mente a eternidade. Enquanto sinto essa vontade de partir, eu fico tão impaciente, mas lembro que os sinais são indiscretos.
descansar, em ti descansar para sempre. Só assim descansar, em ti descansar para sempre. Para sempre. Light will guide em desistir. Lembro que você insistiu em mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor se faça casa em você. E que Ele te dê a paz. Deus te abençoe. Até a próxima.